Medicina Legal, nós vamos falar agora sobre a investigação criminal, ou seja, sobre o procedimento que é utilizado na busca dessas informações constantes ali, né, de um interesse jurídico do qual necessita do conhecimento médico, do conhecimento técnico para poder apurar os fatos. E aí aí o CSI, né, tanto conhecido, né, tão famoso ficou essa série nos Estados Unidos e em todo o mundo, que demonstra algumas técnicas que são utilizadas para a apuração de fatos criminosos. É lógico, né, tirada ali a necessidade, né, do espetáculo da série, nós temos que compreender como é e que isso acontece na forma real, né, na nossa realidade. Primeiro é a disposição legal sobre as forças de segurança pública no país. O artigo 144 da Constituição Federal, ele especifica para nós que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, na verdade, compete à segurança pública, inicialmente ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares e Corpo de Bombeiro Militar. Lembrando aí que a Polícia Ferroviária Federal nunca foi regulamentada de fato no Brasil. Tá? Existe a previsão legal, mas não existe uma regulamentação da existência da Polícia Ferroviária Federal. Então é importante aí usarmos esse aspecto. No caso do estado de São Paulo, que é onde eu estou, as polícias, no caso, mais próximas da população, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. A Polícia Militar, ela tem a função ostensiva, ou seja, para impedir que o crime aconteça. A Polícia Civil, ela tem a função, né, que acontece, chamada de Polícia Judiciária também, é aquela que tem a sua função após a prática do crime. Então, ela vai investigar, ela vai, logicamente, pela sua inteligência, evitar que crimes aconteçam, mas ela tem uma atuação mais presente após a prática do crime, durante o inquérito policial, que é, na verdade, a apuração de provas. E a Polícia Científica, ela tem uma atuação mais focada com relação ao local do crime, né? A apuração de vestígios que são deixados ali no local do crime. Para que nós possamos entender quem é que compõe os peritos criminais no Brasil, nós temos aí todas as áreas científicas das quais nós temos profissionais inseridos na formação dos peritos criminais, na verdade. Então nós temos as áreas da engenharia, da farmacêutica e bioquímica, todas as outras formações, biologia e biomedicina, química, ciências contábeis, odontologia, física, medicina, ciências da computação, medicina veterinária, economia e geologia. Então essas são as profissões, são os profissionais, na verdade, mais presentes quando nós visualizamos aí a questão do perito criminal. Então é importante também nós compreendermos que aqui o conhecimento médico-científico é utilizado por meio dos seus peritos para a resolução de fatos de interesse jurídico. Quais são as áreas de atuação, então, dos peritos criminais? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, engenharia, acidente de trânsito, exames grafotécnicos, crimes de informática, DNA, entorpecentes, balística, peças, fonética forense, metalográficos, química e bioquímica e audiovisual. Então são onde, na verdade, aqueles conhecimentos técnicos associados, muitas vezes, ao conhecimento médico legal, ele tem a sua devida importância e interesse jurídico. O que nós temos aqui, na verdade, são duas concepções básicas. É o interesse e o conhecimento científico versus o interesse jurídico. Então, para isso, nós temos a colheita ali de todas as informações relacionadas ao local do crime, e aí nós temos, logicamente, as informações científicas e as informações testemunhais. Lembrando que tudo isso só tem uma única finalidade, que é a apuração da verdade. Que tipo de verdade é essa? Logicamente, para o interesse jurídico, para o interesse penal, a verdade é chamada de verdade real, e não simplesmente a verdade formal, que é aquela provada por documentos e assim por diante. O que se busca é o que de fato aconteceu, independentemente daquilo que aparenta ter acontecido. Então, são esses aspectos aí muito importantes
a esse primeiro tema. Nós temos algumas figuras próprias que são apresentadas ali quando se fala de perícias médicos legais ou de perícias investigativas chamadas de perícias criminais. Nós temos os peritos, que são as pessoas com conhecimento técnico necessário, com conhecimento e expertise para determinada área da qual ele atuará. Nós temos a perícia, que é o documento que será gerado por todas as investigações, e nós temos os assistentes técnicos, que também são peritos, mas que são indicados pelas partes para acompanhar o trabalho pericial, ou seja, para contestar como a perícia foi realizada ou para apontar vícios daquela perícia. Então, na verdade, são peritos também, mas contratados pelas partes interessadas para acompanhar aí toda a investigação. Com relação à previsão legal, a previsão legal ela está ali no artigo 159 do Código de Processo Penal, ou seja, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Aqui eu já faço aquela primeira ressalva, o que é o exame de corpo de delito. Na verdade, o exame de corpo de delito é todo o conhecimento empregado sobre a coisa, sobre a pessoa, sobre o cadáver, e assim, na verdade, a pessoa, a coisa, o cadáver, o esqueleto, é o corpo de delito. O exame, então, sobre o corpo de delito é a apuração das informações, dos vestígios que o crime, que a prática do crime possa ali ter deixado. A perícia, então, como um todo, ela é toda a atuação de um técnico consubstanciada em um documento. Os documentos médicos legais, eles podem ser laudos na maioria dos casos, mas nós temos também outros modelos, outras peças que são geradas também em relação às perícias. Importante salientar aqui, com relação a esse fato, que as perícias podem ser realizadas em qualquer local e em qualquer horário. E, logicamente, elas devem ser realizadas o mais rápido possível, porque vocês imaginem rastros, imaginem digitais num local aberto, num local exposto aos intempéries do tempo, e aí nós saberemos então que esses vestígios sumirão de uma forma um tanto quanto mais rápida. Então, quanto mais rápido a perícia for realizada, melhor será o resultado. Com relação às perícias, como eu havia dito agora há pouco, elas podem ser realizadas em pessoas vivas, em cadáveres ou em coisas. E a finalidade dela, na verdade, é o diagnóstico de lesões, a prática da conjunção carnal, a gravidez, alterações mentais, determinação de data da causa-morte, ou seja, uma estimativa então de quanto tempo aquela pessoa está morta no local, que sofreu ali toda a ação do tempo e do ambiente onde ela estava, a diferença que existe entre as lesões praticadas em pessoas vivas, as lesões praticadas em pessoas mortas, já que elas possuem características próprias, características marcantes ali em se poder determinar se a lesão foi praticada ainda num corpo com vida, num corpo pulsante ou já não. Nos exames clínicos médicos legais, ou seja, na necropsia, na pós-exumação, nas perícias diversas e nos exames laboratoriais pertinentes. Então, todos esses são exames, são atividades realizadas pelos peritos que se somam real. E aí, logicamente, quando nós falamos de perícias, e o nosso interesse aqui são as perícias médicas, elas podem ser psiquiátricas, psicológicas, psicanalíticas, da necroscópica, da traumatológica e todas as outras relacionadas ali aos conhecimentos médicos. Porém, nós temos também as perícias não médicas, que são as perícias contábeis, de engenharia, de química, administrativa, dentre tantas outras perícias que podem ser realizadas conforme aí, logicamente, a prática do delito, a prática do crime. Mas é importante salientar que nós temos, então, perícias médicas e perícias não médicas, do qual cabe aqui aos nossos estudos. A partir do momento em que nós temos que buscar ali entender, compreender os exames elaborados por médicos, e aí eles podem ser exames clínicos, laboratoriais ou necroscópicos, e que são destinados ao uso judicial, ou seja, perícias médico-legais. O que é que isso significa dizer? Primeiro, eu posso ter uma perícia médica, eu posso ter uma perícia não médica, mas aqui o nosso objeto de estudo é aquela perícia realizada, logicamente, para um fim judicial,
para resolver, então, uma questão, né, que está ali sob objeto de um processo. Então, o nosso foco, na verdade, aquilo que de fato nos interessa de uma forma ainda mais própria, são as perícias médico-legais. Todas as perícias realizadas por médicos com interesse jurídico. E esses exames elaborados pelos profissionais de outras áreas, né, quaisquer aqueles que também possam ter o interesse jurídico, são chamadas apenas de perícias e não de perícias médicos legais, que aí sim. Quanto ao modo em que se realiza esse exame, eles podem ser perícias, então, diretas e perícias indiretas. O que significa isso? Qual a distinção entre esses dois tipos de perícias? A perícia direta é aquela que é realizada no próprio corpo, na própria coisa, no próprio local onde aconteceu ali um fato de interesse jurídico, né? E aí, extensivamente ao que eu estou dizendo, ao local material, também se considera um ambiente virtual como uma perícia direta. Já as perícias indiretas são aquelas praticadas por meio de documentos, seja, por exemplo, um prontuário médico, seja, por exemplo, por uma outra perícia médico realizada. Então, na verdade, não se vai periciar o corpo, mas um perito analisará a perícia realizada por outro perito. E é por isso que nós chamamos de perícia indireta. Então, aquelas realizadas em fichas hospitalares ou qualquer outro documento, mas não diretamente agora na coisa, na pessoa ou no cadáver. Ainda, nós temos quanto à finalidade das perícias, ou seja, o que a perícia busca então demonstrar? Como é que ela vai responder àquele interesse jurídico? São perícias chamadas de retratação, né? Ou seja, apenas de descrição daquilo que se observa. Um outro fato importante é que daquilo que foi observado, ou seja, do visum et repertum, ou simplesmente ver e repetir, nós podemos também ter as chamadas perícias interpretativas, realizada por um processo científico de interpretação dos fatos e das circunstâncias, no qual chega a uma conclusão técnica, perícia opinativa no caso, e ele é composto por um parecer do especialista sobre determinado assunto. Então, aí, logicamente, nós temos quanto aos fins apenas uma retratação ou também a possibilidade de uma perícia interpretativa ou simplesmente opinativa. Quanto ao momento da realização da perícia, a regra geral é que ela seja realizada o mais rápido possível. Porém, no direito, para toda regra, existem as exceções, né? Diretamente ali existentes com relação, logicamente, ao que será periciado, né? Voltando ao fato ali com relação à perícia ainda, em princípio nós temos duas situações, né? A verdade pontual, que é aquilo que se vê no momento, e nós temos também o princípio da razoabilidade aplicado ao perito, onde ele é obrigado a ter o conhecimento no percentil acima da média do conhecimento dos profissionais experts da área. Então não adianta ser somente um médico, mas tem que ser um médico que tem uma expertise a mais, que tem um conhecimento a mais sobre determinada área focal. Então, todo médico ele pode ser um perito em determinada área, mas para que ele possa realizar uma perícia médico-legal, ele tem que ter, então, esse diferencial, que é uma expertise a mais, que é um conhecimento propositadamente destinado a uma área do conhecimento médico. E aí, o Bittencourt e o Prado nos ensinam que a verdade não se estabelece em seu sentido real e absoluto, e sim no sentido de quanto o perito possui de conhecimento e quanto ele revelou a respeito deste conhecimento. O grande problema que existe nesse aspecto das perícias é que também existe a responsabilidade do perito quando ele está ali, né, logicamente respondendo a um mister que tem a sua conotação jurídica. Então, na verdade, a falsidade das perícias elas serão responsabilizadas civil e criminalmente, logicamente administrativamente também perante o conselho de classe deste profissional, mas ela acontece, então, quando existe uma diferença entre aquilo que foi apurado e aquilo que foi aferido, aquilo que foi revelado pelo perito, ou ele simplesmente não revelou. Então, existe essa responsabilidade dos peritos quanto àquilo que eles de fato apuram e aquilo que eles de fato divulgam para o interesse jurídico, né? Até porque este é um meio de prova fundamental
para o convencimento motivado do magistrado lá no julgamento de um processo. O juiz ele vai se basear de forma muito intensa nas perícias, já que é um conhecimento técnico que o juiz não tem, né? Então ele vai se basear naquele profissional de confiança dele, que no caso aqui do nosso estudo é o perito médico legal, né? Então raramente haverá ali uma decisão contrária a uma perícia. Não que elas não possam existir, podem, mas raramente elas não acontecerão, porque o juiz ele tem a segurança jurídica de decidir conforme o conhecimento atestado por um profissional devidamente reconhecido, né, como tendo ali um conhecimento da média daquela matéria. Com relação ao local do crime, nós temos que entender que o local do crime é todo o espaço, seja ele aberto ou fechado, protegido ou não, em que aconteceu ali um ato delituoso. Pessoal, lembrando que delito e crime são sinônimos, são a mesma coisa, tá bom? Só para não haver nenhuma confusão aí posteriormente. Então, toda a área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame as providências da polícia, podemos então segmentar um local de crime para fins didáticos, em duas partes: o corpo de delito e os vestígios. Então, lá no local do crime, o corpo de delito é aquilo que deixa marcas mais visíveis, marcas permanentes. Já os vestígios são aqueles pequenos sinais, né, como por exemplo uma pegada, como por exemplo uma impressão digital ou algo assim que transitoriamente pode sumir caso os peritos não apurem ou não registrem a presença desses vestígios num tempo um tanto quanto mínimo, um tempo tanto quanto razoável, né? A situação que se busca, então, a dinâmica que se busca apresentar lá no local do crime é, na verdade, traçar um elo existente entre pontos de interesse policial, já que nós estamos falando agora, nesse primeiro momento, da investigação do inquérito policial. Então, na verdade, nós temos o local do crime, muitas vezes nós temos a vítima associada a esse local do crime. Nós podemos, por vezes, determinar o momento em que esse crime aconteceu e isso nos ligará a um suspeito. Ou seja, nós temos a materialidade comprovada e existem indícios que demonstram que determinada pessoa possa ter praticado aquele fato típico, aquele crime. Ou seja, tudo isso que se apura entre o local, a vítima, o momento e o suspeito é um material a ser examinado pelos peritos criminais. Né? Uma outra situação importante com relação ao local do crime é que, quanto à área deste local, ela pode ser interna ou fechada, externa ou aberta, imediata ou mediata. Quanto à sua preservação, e isso é fundamental para o perito criminal, quando a área é uma área idônea ou preservada, ele tem todas ali as informações necessárias para poder, logicamente, fazer o seu laudo pericial. Agora, se for um local já inidôneo, ou um local violado, com a presença de outras pessoas, onde já se perdeu a maior parte dos vestígios, as provas por vezes foram alteradas, aí o perito terá uma dificuldade enorme em fazer o seu trabalho e, logicamente, ele pode ali concluir, né, que não existem informações concretas sobre a prática do crime, ou seja, o laudo pode se tornar inconclusivo se o local não for devidamente preservado ou protegido. Né? A quem cabe fazer essa preservação? Aquelas autoridades de segurança pública que primeiro chegarem no local têm que fazer a preservação do local até a chegada dos peritos. Né? Como eu disse para vocês, normalmente se noticia um fato criminoso inicialmente a Polícia Militar, ela comunica à Polícia Civil e aí então a Polícia Civil chama a Polícia Científica a comparecer ao local. Então, cabe essa ordem ali de responsabilidades para a preservação do local. Quando eu falo em local do crime, né, e eu falo em local direto, na verdade é todo o levantamento realizado objetivamente na coisa, na pessoa, né, na pessoa física, viva ou morta, sempre que o evento tenha produzido vestígios. Então, por exemplo, marcas de sangue, marcas de ferimentos, né, o escorrimento do sangue, arranhões, pequenas lesões, sinais, por exemplo, de plantas na roupa, de pólen ou qualquer outro sinal indicativo de onde aquela pessoa possa ter estado ou qualquer sinal indicativo de quem possa ter praticado logicamente ali o crime. Então, por exemplo, nós temos, sinais de pele embaixo das unhas, nós temos, por exemplo, sinais de sêmen e assim por diante na pessoa que podem identificar quem é de fato o criminoso. Já
com relação à análise indireta, né, é aquela realizada já pelos elementos probatórios contidos no auto do processo ou do inquérito policial, bem como das comprovações de que resultem as diligências realizadas pelos peritos. Então, nessa análise de interpretação, seria a perícia indireta, né, e não mais a perícia direta, que é realizada, logicamente, diretamente na coisa, pessoa, ou cadáver ou corpo. Com relação aos locais prejudicados, eu disse agora há pouco aquele que é inidôneo, aquele em que já foi alterada a cena do crime, na verdade, isso ele produz um exame de corpo de delito deficitário, né, por terem os vestígios sido quantitativamente, ou seja, plena e irreversivelmente destruídos. Então, nesse aspecto, nós teremos ali menos provas, nós teremos uma condição muito menor, muito mais eficaz para o fato delituoso. Né? Para isso, nós temos a legislação, que é o Código de Processo Penal, que determina, por exemplo, a quem deve realizar a preservação do local. Né? Dá um pause aí agora no vídeo e leia o artigo 6º, o artigo 169 do Código de Processo Penal, no qual vocês verão que a autoridade competente inicial para a preservação do local é a autoridade policial, ou seja, é o delegado de polícia, conforme se vê. Né? Pessoal, continua o nosso estudo. Nós temos as finalidades, então, em que a perícia é realizada. Primeiro, documentar as condições materiais em que foi encontrado o local pelo perito criminal. O perito criminal pode ser um médico? Pode, sem problema nenhum. Fornecer subsídios científicos, técnicos ou artísticos para a caracterização jurídica do evento. Fornecer subsídios científicos, técnicos ou artísticos ao juiz de direito para formar a sua convicção para a sentença, né, para aquela decisão sobre um processo que há ali um interesse jurídico desse conhecimento médico legal. Fornecer subsídios científicos, técnicos ou artísticos ao promotor público, para que ele possa apresentar ou não acusação. Também, pessoal, porque olha só, a partir do momento que tem um crime, esse crime foi investigado, essas provas são encaminhadas pelo delegado de polícia após o seu relatório, a conclusão do inquérito policial ao promotor. O promotor, se convencendo da prática do crime e da existência de um crime, vai então apresentar a denúncia, que é uma petição de acusação contra alguém. Né? E logicamente que para o promotor acusar alguém ele tem que ter provas ou indícios mínimos de provas para que ele possa acusar alguém da prática de um crime. E aí, por fim, logicamente, fornecer os subsídios para a identificação do sujeito. Quando eu falo que não precisa ter uma certeza absoluta de quem praticou o crime, eu digo que para que haja essa acusação, tenha que haver pelo menos indícios mínimos de autoria. O que isso significa dizer? Aquilo que nós chamamos de nexo de causalidade. O que é que liga esse indivíduo, esse sujeito, ao local do crime, à prática do crime? Então são esses aspectos aí de fundamental importância para que nós possamos analisar, e são as respostas, né? É a finalidade de uma perícia ser realizada para aquelas respostas jurídicas que eu já comentei com vocês. Né? Com relação à comprovação, logicamente, de tudo isso que eu disse, ou esse fato constitui uma infração penal ou não constitui uma infração penal. Lembrando que o direito penal é um direito de exceção. Ele só será aplicado quando nenhum outro ramo do direito, na verdade, for suficiente para a resolução daquele fato. Então, por exemplo, é um irrelevante penal. Aplica-se, por exemplo, ali o direito civil, o direito do trabalho, qualquer outra situação para reparar o dano das pessoas. Se for uma infração penal, aí é onde nós vamos ver se existem subsídios suficientes para que alguém seja acusado pelaquela prática criminosa. E ainda tem que se determinar se esse crime é previsto pelo Código Penal. Ou seja, se aquela conduta, se aquela infração, na verdade, ela é prevista em lei para que a pessoa possa ser acusada. Né? Até porque, quando nós falamos em legislação, por exemplo, uma conduta pode ser crime no Brasil e ela pode ser permitida em outros países, como, por exemplo, um aborto livre. Né? Alguns países permitem o aborto simplesmente pela vontade da gestante, o que não acontece no Brasil. Quando nós falamos dessas finalidades ainda, busca-se determinar, muitas vezes pelas perícias psicológicas, psiquiátricas, ou mesmo pela cena do crime, se aquele crime foi praticado dolosamente. Ou seja, doloso é aquele crime que é praticado com a vontade. A pessoa pratica um crime consciente da ilicitude que está praticando,
Se é um crime culposo, é aquele que a pessoa pratica aquela conduta ilícita sem ter vontade, ou seja, ele foi imprudente, ele foi negligente ou ele foi imperito. A pessoa não desejava aquele resultado ilícito, mas existe o nexo de causalidade. A conduta daquela pessoa, mesmo sem vontade, acaba gerando um resultado ilícito. E aí ela tem uma responsabilização, logicamente, que menor, que mais branda sobre a sua conduta. Ou se é um crime pré-ter doloso. O que é um crime pré-ter doloso? A pessoa tem o dolo com relação à primeira conduta e ela tem a culpa com relação ao resultado. Exemplo para a gente poder compreender isso melhor. É o fato em que a pessoa, numa discussão comum, empurra o outro. Então ele tem o dolo de empurrar, às vezes ele tem o dolo até de lesionar. Mas essa pessoa cai e bate a cabeça na guia de sarjeta ou num objeto pontiagudo e acaba falecendo. Então o que eu tenho? Eu tenho o dolo na ação principal e eu tenho a culpa com relação ao resultado. Então esse é chamado de crime pré-ter doloso. Então eu terei, por exemplo, uma lesão corporal com resultado morte e não teria um homicídio, já que a intenção do agente não era tirar a vida da pessoa. Por isso que é tão importante essa compreensão, né, da cena do crime, essa compreensão, né, do elemento subjetivo da conduta do autor. Ou seja, o que é que ele desejava? Ele tinha intenção de praticar o crime, então essas aí são as finalidades. Aqui eu trago, né, de uma forma mais leve um pouco, como acontece ali o acionamento, então, até que a perícia médico-legal chegue ao local do crime. Então nós temos ali, nessa primeira figura, a vítima, nós temos as denunciadoras ali, nós temos aquelas pessoas que acabam ligando lá para o 190 para chamar a polícia, nós temos a polícia militar que vai acionar a polícia civil, que por fim vai acionar a polícia científica, né, para comparecer ao local do crime, para realizar a sua perícia, que é uma perícia, como eu disse lá no início, que tem um interesse. E pessoal, eu vou mostrar algumas cenas bem rapidamente, que são cenas de como deveria ser um isolamento, né, para que o local do crime seja um local de crime idôneo. Vocês vão perceber que essas imagens que eu posto aí não são imagens do Brasil, tá? Não é uma regra daquilo que acontece na nossa realidade. Essa próxima cena não é também uma cena brasileira, tá? Eu estou indo entre os extremos, entre a melhor forma de se praticar uma perícia e entre o local que vocês podem imaginar como menos preservado para a realização de uma perícia, né? Essa imagem, ela não é uma imagem brasileira também, e ela mostra ali já um local do crime totalmente contaminado pelos curiosos, pelos transeuntes. Essa próxima, ela mostra também um local de crime, percebam ali as crianças, né, descalças, pisando ali no local, percebam-se a falta de equipamentos, de segurança para a preservação do local ali, né? Imagino que seja um policial ali enrolado com uma camiseta, com uma sacolinha de mercado, pelo que se apresenta, que já alterou o local do crime, né? Virando o corpo, nós vamos perceber ali pelas manchas de sangue, que esse corpo ele estava deitado, né, como se diz ali de forma mais simples, sem usar aqui um termo técnico, virado, né, de bruço, ou seja, de barriga para baixo. Vocês vão perceber pela mancha de sangue ali no abdômen, pela mancha de sangue e ferimentos no braço esquerdo, pelo escorrimento de sangue, né, da face da vítima. Então percebam o que é uma cena de crime violada, não devidamente preservada. Buscando aí então os vestígios da cena do crime, o que é que os peritos vão tentar localizar? Pelos e cabelos, sêmen, sangue, saliva, unhas, urina, fezes, restos cadavéricos, material fetal, né, pedaços de tecido humano, sejam ossos, músculos e dentes, impressões digitais com células epiteliais. E na vítima? Na vítima normalmente se busca sangue, amostras vaginais, anais, bucais, saliva, tecido muscular, ósseas, unhas e dentes. Então, nós temos ali tanto os vestígios no local, como também os vestígios que serão apurados na própria vítima. O que é que se procura com esse exame pericial? Nós temos nesse aspecto ainda aí o que eu trago para vocês, já finalizando a nossa aula, que é o material, né, que são os equipamentos, que é toda a tecnologia que é utilizada pelos peritos criminais no Brasil. Logicamente que ela pode ser alterada de um estado para o outro, ter um equipamento a mais, ter um equipamento a menos, mas tecnicamente este aí é o material que se utiliza para a realização das perícias criminais. Pessoal, essa foi a nossa aula de CSI, ou seja, de investigação criminal, né, focado aí nos peritos médicos legais,
Foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e bons estudos.